a técnica que eu utilizo quando eu escolho os livros que eu vou estudar. Essa técnica, basicamente, ela veio evoluindo à medida que eu ia comprando e lendo livros, um método que facilitou o meu processo de memorização. Eu gosto de memorizar muitos parágrafos, não é? Eles acabam servindo como base para o meu conhecimento, mas principalmente para a organização e para o arranjo das informações. Eu gosto muito da ideia de que você tem que ter bibliotecas pequenas e enxutas que sirvam como base e construção para aquela filosofia de aprendizado que você está levantando. Por exemplo, não necessariamente estudar os 20 maiores doutores da economia te fará um economista melhor. Às vezes, ficar em um economista ou outro, se aprofundar nessa filosofia, acaba te trazendo mais clareza. Eu não procuro 10 escolas de investimento, por exemplo. Eu escolhi aquela escola que se adequa melhor às minhas inclinações naturais, à minha personalidade, à minha filosofia de vida, e acabei me especializando nelas. Então eu não vou ficar procurando diversos tipos diferentes de investir. Eu escolho um, fico nele, estudo até o fim, vou me aprofundando. À medida que eu estudo, vou me sentindo cada vez mais satisfeito com essa escolha. Eu gosto muito daquela frase do Steve Jobs de que foco é dizer não. Então, antes de nós começarmos no método de estudo propriamente dito, eu quero te trazer 3 motivos pelos quais eu defendo que estudar por livros é sempre a melhor forma possível, é o melhor custo-benefício que existe. E os 3 motivos são disponibilidade, tem livro em todos os cantos, sempre haverá um livro disponível, ele nunca estará a mais do que um clique, um site de você, mesmo que você more no interior do interior do interior, você pode baixar uma versão digital hoje e você vai ter acesso instantâneo à informação. Acessibilidade. O livro está sempre ao seu acesso, ele não precisa de bateria, ele não precisa de atualização de sistema, ele não precisa de software, ele não precisa de prestador de serviço, ele não precisa de um plano de assinatura que você continue pagando, você compra o livro, leva para sua casa e tem acesso à informação dele. E por fim, a profundidade do conteúdo. Poucos cursos conseguem ser tão profundos quanto um livro, por incrível que pareça. Até mesmo cursos com cargas horárias de 20, 30, 40, 50, 100 horas, dificilmente eles alcançam o grau de profundidade de um livro. Isso porque você sempre vai escrever melhor do que você fala. É mais fácil escrever. Você senta, processa, escreve, revisa, arranja. O livro sempre trará uma mensagem melhor arranjada, mais clara. E um ponto importante, o livro você pode, entre muitas aspas, o livro você pode pausar. Você está lendo aquele parágrafo, você para, olha para ele, marca, volta. Ah, mas o vídeo você também consegue fazer isso. Mas quando você está olhando para um livro, você está se relacionando com ele, você está estudando, o processo de leitura, ele atrai muito mais a sua atenção e sua concentração do que o processo de ver um vídeo. E é por isso que muitas vezes eu estou assistindo aulas e eu ativo legendas, para que eu vá lendo, mesmo que o cara esteja falando português. Eu gosto de ler as legendas enquanto eu estou assistindo a determinado curso. Eu aprendi muito com cursos diversos, dos mais baratos aos mais caros. Eu aprendi e resolvi muitos problemas com consultorias e mentorias, mas até hoje a base do meu conhecimento, a base do meu amadurecimento, a base do que me trouxe até aqui são os livros e dificilmente deixarão de ser. Eu desenvolvi uma característica muito pessoal de estudo e de organização desse aprendizado, e ela usa 5 ferramentas. O marca-texto, os 2 marca-textos, que eu trouxe aqui como exemplo. Eu vou explicar para vocês por que eu utilizo 2 marca-textos e eles acabam sendo reflexo, inclusive, nos meus stories. Se vocês lerem meus stories, vocês vão ver que tem stories amarelos, marcados em amarelo e laranja. Nada mais é do que uma releitura desses 2 marca-textos que eu utilizo. Os asteriscos, vocês vão entender como é que eu utilizo asteriscos no meu livro para
indicar o grau de importância daquela marcação. As exclamações, elas são meio raras, assim, eu uso quando eu já asterisquei demais os livros, né? Daí eu uso como elemento de diferenciação. Vocês vão ver que a base do meu estudo, quando eu pego um livro, é anotar e diferenciar. Eu não gosto que a informação esteja uniformemente organizada. Por isso que eu uso 2 marca-textos. Eu quero eliminar aquele bloco inteiro marcado numa cor só. Eu gosto de destaque. Destaque é o que faz você acessar rápido a informação quando você voltar para esse livro. E eu sugiro que vocês nunca leiam uma vez o livro. Você fique relendo esse livro, relendo, porque à medida que você mastiga, Nelson Rodrigues dizia, não é? Dostoiévski. O que eu vou ler? Quanto mais vida eu tenho para ler mais do que Dostoiévski. Mais ou menos assim a frase. E ele estava conversando com um amigo, né? Ele perguntava: o que você está lendo? Dostoiévski. O que você está lendo? Dostoiévski. O que você está lendo? Dostoiévski. Ora, mas você está sempre lendo Dostoiévski? Sim, Dostoiévski. Quando eu tenho um pouquinho de tempo para ler sobre investimentos, por que eu não vou ler Charles Munger? Por que eu não vou ler o que o Warren Buffett escreveu? Por que eu não vou ler os meus autores preferidos? Por que eu não vou reler Benjamin Graham, Philip Fisher? São os caras que realmente desenharam o meu atual modelo de investimento e por que eu vou mudar, entendeu? É claro que é interessante ler um livro ou outro, sair uma coisa nova, tem tanta gente inteligente, tanta gente... Mas a minha personalidade, ela pede estabilidade, ela pede exclusão. Eu sou um comunicador que lê poucas pessoas, eu sou um investidor que lê poucas pessoas, eu sou uma pessoa que relê mais livros do que lê novos livros. Então, é parte do meu temperamento, é parte da minha personalidade. Eu gosto de fazer o trabalho de capa, eu vou gastar um tempinho explicando para vocês. Eu gosto de fazer também o trabalho de rodapés. Vamos começar? Eu pedi aqui para os meninos separarem uma câmera só para os livros. Eu acho que vai ficar legal. Eu vou começar com esse livro do Charles Munger, Complete Investor. Para mim é um livro de investimento que mudou minha vida. É um livro bem simples, capinha mole mesmo. Eu já arregacei esse livro de tanto marcar. É engraçado porque aqui eu comecei o livro e eu não lembro exatamente. Eu tenho algumas frescuras, assim. Eu sei que são frescuras, mas eu gosto de anotar as coisas com canetas vermelhas e azuis, ou vermelha e preta, de novo, para não ficar tudo numa única cor. Eu não lembro quando eu marquei o nome desses 4 investidores em valor. Eu lembro que eu já não tinha mais espaço para marcar no meu livro. Ele está inteiro marcado, ó. E eu comecei a marcar aqui no primeiro parágrafo. E aí eu já falei, putz, eu não tenho mais espaço. E aí eu lembro que eu decidi marcar aqui o Walter, o Howard, o Seth e o Jason. São investidores de valor. Na época que eu fiz isso, eu não sabia quem eles eram. Hoje em dia eu já li aí artigos ou livros ou resumos sobre a filosofia de investimento de cada um deles, mas na época eu não sabia e eu acabei marcando aqui. Eu quero começar falando sobre o trabalho de capa. O que significa trabalho de capa? Eu recomendo que vocês façam isso. Trabalho de capa é a ideia de que vocês vão pegar o livro e trazer para a capa as suas principais citações, os seus principais ensinamentos. Então, se um livro tem, vamos ver aqui, eu consigo trazer 1/3 do livro aqui no trabalho de capa. Esse livro tem 209 páginas. Eu consegui resumir 209 páginas nessas 3 páginas de citações. Depois eu poderia até contar quantas citações tem aqui, quantos trabalhos de capa tem aqui, dos 209. A ideia é que eu vou retornar para ler esse livro. Se eu vou retornar a ler esse livro, a pior coisa que eu posso ter no meu processo de aprendizado e o que me faz perder mais tempo é quando eu venho aqui e eu quero achar alguma coisa pela marcação. Nossa, eu vou procurar algum parágrafo interessante, eu vou procurar alguma coisa que eu preciso lembrar. Será que é aqui que eu preciso encontrar? Nossa, é esse daqui, não era isso que eu estava procurando. O trabalho de capa, ele elimina essa perda de tempo e ele te traz objetividade. Então, se eu quiser aprender, se eu quiser procurar, vocês vão ver depois esses trabalhos de destaque, ó, importante. Então, durante alguns anos,
eu precisei reler o conceito de margem de segurança. É um conceito fundamental para minha filosofia de investimento. É um tipo de trabalho de capa que eu vou buscar tanto que eu já escrevi importante. Como aqui, eu coloquei 3 asteriscos. São pedaços do livro que eu quero identificar com rapidez. Então, a maioria das vezes que eu buscar esse livro, eu vou buscar para relembrar o conceito do Charles Munger de margem de segurança, para falar aqui sobre... Esse é um trecho sobre prudência. Eu lembro desse trecho aqui. É um trecho que eu falo sempre. 97. Já abre até mais ou menos no mesmo lugar. E aqui eu fiz uma série de marcações, anotações, peguei rodapés. Eu acho que vocês não vão conseguir ler, muito pequeno, né? Eu coloquei bom senso, nenhum pensamento novo, e eu vou arranjando tudo. O trabalho de capa é isso. Eu consigo acessar rapidamente a minha memória, esse 111 aqui, baseado na anotação que eu fiz. Eu vou explicar depois como é que eu faço essas anotações. Mas existe um outro ponto que eu não consigo verbalizar muito bem, que é... À medida que eu faço esses trabalhos de capa, eu vou decorando as passagens. E vocês me perguntam, Ícaro, como é que você decora tantas passagens? Eu marquei o conceito de margem de segurança. Eu fico voltando tantas vezes e lendo sempre o mesmo parágrafo, a mesma marcação, a mesma marcação, a mesma marcação, que eu consigo lembrar da impressão, lembrar da ideia geral. E aí, quando eu preciso buscar, por exemplo, aqui o Charles Munger fala sobre ROIC, né, o retorno sobre o capital investido. Eu consigo lembrar mais ou menos o que ele falou, só porque eu sei que eu marquei isso aqui em preto e eu fiquei voltando várias vezes. Isso é estudar um livro. Isso é, de fato, consumir um livro. E quando eu estou consumindo um livro em inglês, vocês vão ver que eu circulo as palavras que eu não conheço e vou colocando a tradução. E como eu faço essa tradução? Com o celular na mão, direto no Google Tradutor. Ou seja, além de tudo, é um trabalho de desenvolvimento de vocabulário. E vocês vão ver que tem vários livros que eu tenho vocabulário bem fraquinho e que eu vou melhorando e que eu vou... Estou procurando outra palavra circulada. Eu acho que no Common Investor tem mais. Aqui quando eu li eu já estava mais... Aqui, ó. E eu sempre marco assim, um traço e um tracinho aqui. Prone. Eu não sabia o que era prone. Agora eu sei que é propenso. E eu vou te falar, eu vou assumir, eu não lembrava que prone era propenso. O ato de eu voltar no livro acabou de me fazer lembrar que prone era propenso. Então, além de tudo, eu estou... Olha aqui, thirds, ele usa muito thirds, que é uma referência a fezes, e é uma palavra que não devem usar há muito tempo, não é? E eu falava, o que é thirds? O que é thirds? O que é thirds? E hoje em dia eu lembro que é uma palavra que ele usava bastante, só encontro nos livros dele. Então, esse tipo de estudo integral de um livro, vocês vão ver que eu converso comigo mesmo ao longo do livro. Ótima posição. Eu estou dialogando comigo mesmo. Ele faz toda uma defesa de como a empresa deles, a Berkshire, performou sobre mais do que o mercado. Eu coloco graças a uma estrutura securitária, porque eu aprendi lá atrás isso daqui. Então vocês vão ver que eu estou sempre dialogando comigo. Mas vamos lá, senão a gente perde a ordem. Primeiro ponto, um trabalho de capa. Como é que eu começo a construir um trabalho de capa? Eu começo a construir em linha à medida que eu vou lendo as páginas. Então o trabalho de capa começa sempre da primeira anotação que eu separei. Então eu começo na página 3. Na página 3 eu já tenho uma anotação. E às vezes isso, eu vou ser sincero, às vezes isso te desanima. Porque você pensa, nossa, eu vou demorar demais. Você demora meses fazendo esse trabalho. Você demora meses trabalhando no mesmo livro. Mas caramba, você decora o livro. Você decora o livro porque é um relacionamento muito íntimo e repetido e reiterado. Você fica semanas e semanas e semanas lendo a mesma obra, voltando, anotando, e aí eu separo as canetas, e aí eu faço o número 3 de uma cor, ponto. O número, escrevo em vermelho. Esse processo te aproxima do livro. Lê número numa cor,
letra na outra, número numa cor, troca a caneta, troca a caneta, troca a caneta. Isso te traz proximidade para o livro. Então vamos buscar aqui a primeira anotação. O que eu anoto, Ícaro? O que eu marco? Todo pensamento importante, toda frase ou autor que é importante ali no momento, um rodapé que chamou a atenção, tudo que chame a atenção você anota. E aí, como é que você cria a frasezinha que te remete? A frase ela tem que ser só uma pequena referência. Ela não precisa ser uma grande explicação, porque ela não pode ser muito grande. Se ela for muito grande, você não vai conseguir anotar tudo. É importante que o trabalho de capa se resuma a esse pequeno espaço em branco que você tem aqui. É claro que às vezes vai exceder, mas, cara, você não pode fazer uma explicação maior do que a frase que você está citando. Então, olha que interessante. A primeira marcação que eu fiz desse livro, eu lembro até hoje qual é essa primeira marcação, de tanto que eu voltei nela. E sendo 100% sincero com vocês, eu não fiz isso antes da aula. Eu acabei de abrir esse livro. A primeira marcação é um ditado da importância. Olha que eu nem coloquei ditado da importância da educação. Eu só coloquei assim, ditado, importância e educação. É isso. Eu lembro que é uma frase que o Charles Munger fala, que a melhor coisa que alguém pode fazer para outro ser humano é ensiná-lo a pensar, é ensiná-lo alguma coisa, é ensiná-lo a aprender. Essa frase ainda existe na minha cabeça. E aí eu falei, nossa, que frase. E aí tá na página 3. Aqui não tem página ainda, então... Aqui, ó, página 3. E aqui tá a frase, ó, marcada num asterisco. Aqui, ó. Ditado importância da educação. A melhor coisa que um ser humano pode fazer para ajudar o outro é ajudá-lo a saber mais. A melhor coisa que um ser humano pode fazer é ajudar outro ser humano a saber mais. Eu lembro que quando eu estava começando a ler esse livro, eu pensei, caramba, que frase impactante. E eu começo assim. E aí a segunda anotação é na página 5. Importância da personalidade, a ataraxia. Eu falei, caramba, o que é isso aqui, não é? Então vou lá e faço as anotações. Algumas vezes eu esquecia de marcar asterisco aonde estava essa marcação. Eu dependia apenas do marca-texto. E aí eu me perdia, como agora. Eu não consigo encontrar exatamente a indicação de onde está isso daqui. Mais para frente, eu acabei evoluindo ao longo dos anos, né? E aí eu comecei a marcar com mais eficiência. Vamos na página 7. Os 4 princípios de Graham. Ah, estão aqui. Os 4 princípios de Benjamin Graham. Mas, de novo, eles estariam indicados com uma setinha hoje em dia, ou com um asteriscozinho hoje em dia. Então, esses 4 princípios de Graham. Isso daqui eu já utilizei para fazer post. Eu lembrei dele e vim buscar. Esse trabalho de capa ele é importante porque o seu livro vai se tornar uma ferramenta de trabalho. Ele deixa de ser um livro e se torna uma ferramenta de trabalho. Eu quero separar... Tudo aqui é importante. Tudo que está aqui é importante. Agora, como eu separo o que é importante daquilo que é muito, muito importante? Eu separo através dos asteriscos. Vocês estão vendo que tem momentos onde eu coloco um asterisco, 2 asteriscos ou 3 asteriscos. E é importante que você não banalize o 3 asteriscos e os 2 asteriscos, porque se tudo tem 3 asteriscos, nada é tão importante assim. Então você vai perceber que em todas essas marcações, nós temos apenas 3 asteriscos. Só um. Em toda marcação tem 3 asteriscos. E eu sei que aqui tem 2 asteriscos. Eu sei que por aqui tem mais, 2 asteriscos. Você vê, é muito raro esse tipo de destaque. E aí, um asterisco só tem vários. Tem um aqui, tem um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Tudo que é asterisco é assim, puta, é mais importante. Um aqui. Tudo que tem asterisco é, puta, cara, isso é importante além do que já é importante. Então eu coloco esses asteriscos
Esses asteriscos eles acabam sendo diferenciação de muito importante, extremamente importante e único. Quando eu leio algo de 3 asteriscos num livro meu que tem trabalho de capa, provavelmente é uma coisa que eu vou continuar relendo ao longo da vida. Então isso já associa muito, isso já elimina muito ruído do livro, né? Tem muita coisa aqui que eu não preciso saber, tem cálculo de imposto americano, tem, sei lá, informações que não são tão importantes assim. Então eu começo fazendo essa diferenciação. E quando eu uso os asteriscos, vou pegar aqui o de 3 asteriscos, né? Geralmente eu tenho muita anotação na página, né? Então eu utilizo, vou pegar esse daqui de 2 asteriscos, página 111. Olha aqui, olha quantas exclamações. Eles estão... essa porção aqui do texto. E eu lembro, inclusive, do que é isso. Eu sei que dá muito... Eu sei que pode ser muito chato para quem não gosta de investimento, mas esse livro é demais. Ele está falando aqui sobre volatilidade, que volatilidade não é risco, que a indústria fala que é. E é um parágrafo fantástico. E aqui vocês percebem que eu coloco marcações para indicar quais são as partes importantes do texto. E aqui é um ótimo motivo. Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido o trabalho de capa. Quem sabe no futuro eu até não faça um livro com trabalho de capa para vocês irem vendo. Eu não sei quem faz isso também. Eu não sei, não conheço amigos que façam isso, mas é legal. Eu só estudo assim. E aqui é um ótimo momento para vocês entenderem a importância de usar marca-texto de 2 cores. Marca-texto de 2 cores faz toda a diferença para mim na hora do estudo. Porque quando você marca tudo em amarelo, nada é tão destacado assim. Você lembra que o princípio do aprendizado é quando você destaca. Por exemplo, essa daqui é uma das frases clássicas do Benjamin Graham. Aparece Charles Munger, mas é do Benjamin Graham, em que ele fala que volatilidade não é mensuração para risco. Só existem 2 riscos: riscos de perda permanente e o risco do retorno inadequado. Quando você usa o marca-texto laranja, você consegue marcar expressões ou pequenas frases que são mais importantes do que o conhecimento geral, do que o conhecimento do todo. Eu uso os marca-textos amarelos e laranja com o seguinte raciocínio. O que não está marcado. Presta atenção porque é um pouco polêmico isso, mas enfim, é como meu cérebro funciona. O que não está marcado é o que eu vou acabar esquecendo. Porque não dá para você armazenar tudo na sua cabeça. Marcações em amarelo é um primeiro grau de importância. Você entende que até semioticamente parece que o laranja é mais importante que o amarelo? E se tivesse um vermelho seria ainda mais importante, um vermelho sangue ainda mais importante, um amarelo bem clarinho menos importante. É quase que uma ordem visual da coisa. O que não está marcado, eu acabarei esquecendo. O que está marcado em amarelo, realmente um pensamento importante. O que está marcado em laranja, muito mais importante. É a coisa mais importante que existe antes dos asteriscos, das anotações. Uma grande frase eu coloco aqui. Essa é uma grande frase em que ele fala que ele simplesmente põe grana quando existe um momento de desconto muito grande das ações. E ali eu faço anotações, bom senso, iniciativa, bababá. O marca-texto. E olha aqui. Tem gente que marca tudo, não é? Eu tenho páginas que estão extremamente marcadas. Essa daqui é uma que está bem marcada. E depois vem páginas que não tem marcação alguma. Ou marcação apenas em amarelo. Marcação porque eu não sabia o que era chutzpah. Eu não sabia a menor ideia do que é isso. Então, assim, não necessariamente tem que marcar tudo. Você marca apenas o que é importante. Marcações apenas em amarelo. Se algo não é tão importante assim ao ponto de ser marcado em laranja, você nem marca. O grande segredo... Olha isso aqui. Um monte de coisa que eu nem lembro o que é isso. Meu cérebro realmente descarta. O grande segredo é você marcar só o que precisa ser marcado de fato. Eu lembro que foi a primeira vez que eu descobri que esse livro Margin of Safety, do Seth Klarman, foi nesse dia que eu coloquei o nome dele aqui. Tá vendo como você... Ok, Seth. Tá vendo como cada visita que você faz ao livro acaba sendo... Você lembra disso? Eu lembro que a primeira vez que eu vi esse livro, eu lembro onde eu estava. Eu lembro a segunda vez que eu reli esse livro, aonde eu estava. Eu lembro das passagens do livro. Por quê? Porque eu não estou lendo, eu estou estudando de fato. E é assim que você adquire
conhecimento em profundidade. O que são as exclamações? Exclamação é qualquer coisa que eu quero que chame atenção. Durante muito tempo eu usei uma exclamação, 2 exclamações e 3 exclamações. Uma. É a mesma ordem dos asteriscos. Uma exclamação, 3 exclamações, isso é demais. Talvez a gente tenha até passado por 3 exclamações aqui, em algum momento. O que são essas anotações aqui de rodapé que eu faço? São geralmente conversas que eu tenho comigo mesmo quando eu estou lendo um parágrafo. Então, por exemplo, eu escrevi aqui: os investidores costumam aumentar a taxa de desconto conforme aumentam os riscos da operação. A Berkshire faz diferente. Todos os critérios estão na seleção dos papéis. Eu poderia falar meia hora sobre isso, talvez 1 hora sobre isso, mas não é o propósito. Mas é assim, lendo esse rodapé eu já sei, eu lembro o que é a Berkshire Math, eu lembro do que eles estão falando aqui. Eu lembro de como eles usam desconto de valor diferente. Por quê? Porque eu já tenho o costume de fazer essas anotações. Olha o destaque de novo. Vocês conseguem perceber como isso é muito parecido com o que eu escrevo no Instagram? A frase em amarelo e a frase em laranja. Sempre usando o destaque. Tudo em amarelo e só essa frase em laranja. Isso faz toda a diferença. E o rodapé, eu escrevo ele de lado, assim, quando não tem muito espaço. Na página aqui, por exemplo, ela acaba cedo. Aí eu tenho que escrever aqui do lado. Quantas exclamações tem aqui. Isso daqui deve ter sido muito importante. Inclusive, sobre compra, quando eles compram mais ações. Quando eu fico muito... Cara, isso é muito importante. Eu faço 1 milhão de exclamações e nem sigo a regra, assim. Agora, quando eu tenho mais espaço aqui embaixo, eu escrevo. Eu estou dialogando com o livro. Caramba, é uma oportunidade que eu tenho para, entre aspas, falar com Charles Munger. Por que eu vou desperdiçar isso? Por que eu vou... Talvez a pergunta mais importante desse módulo inteiro que a gente está fazendo. Por que eu vou correr? Eu acabei de comprar um pedaço da cabeça desse cara. Por que eu vou correr? Eu quero ficar meses nesse livro. Eu quero ficar meses aqui conversando com ele. Quando ele fala sobre moldes, sobre fosso, quais são os moldes? Esses. Eu já antecipo. Eu pego todas essas páginas de moldes dele, ó, que nem foram marcadas, que nem são tão importantes, e eu jogo tudo aqui na frente. O que são os moldes? Isso. Resumido. Matei esse monte de página que eu não preciso. Eu li todas elas. Eu li tudo, palavra por palavra. Mas agora eu lembro que não é tão importante assim que eu posso pular. Isso é um trabalho feito em cima de um livro. Olha como eu fico. Ótima posição. Eu estou reforçando o aprendizado que eu tive aqui. As margens sempre tendem a cair. Bom para o consumidor, ruim para os empreendedores. Estou falando sobre concorrência aqui, eu estou lendo alguma coisa sobre concorrência. Eu lembro, inclusive, olha essa anotação, 139 bilhões agora em 2020, eu fiz essa anotação no passado. Tem anotações aqui, tem várias anotações por anos que eu vou fazendo. Tem anotações que eu faço mais novo, tem anotações que eu faço mais velho. Isso é se relacionar com o livro, e é isso que ensina um pouco. E vocês vão ver que eu repito o mesmo padrão aqui no Investidor, do John Bogle. Novamente, as páginas em evolução. Essas daqui começam com algarismos romanos, né? Então, é por isso que elas começam com algarismo romano. Esse livro é um modelinho de bolso, então é meio pequenininho. Olha aqui, começa com algarismos romanos. Então, eu começo com ela. Correlação entre crescimento da economia real e bolsa de valores. Já começa com essa marcação. Do mesmo jeito, eu replico aqui. A evolução da página, os números de uma cor, o que é importante com asteriscos, ó, 74 e 75. 2 asteriscos. Não basta os fundos performarem menos que o índice. Os investidores performam menos que os fundos. Putz, isso daqui é muito interessante. Eu sei que quem não gosta de investimento tá pensando, pô, Taker, seu método de estudo é legal, mas que assunto chato, eu devia ter escolhido outro assunto, eu devia ter escolhido astrologia. Mas é muito interessante esse assunto. E aí eu
Eu marquei 2 asteriscos, e aí eu venho aqui na 74, 75. A Grande Ilusão. Esse livro é muito bom. E olha, ele é tão pequenininho que eu fico... eu tenho que squeezar tudo para ter um pouquinho mais de espaço. E aí eu pego esse pedaço aqui que mostra que nos últimos 25 anos... Olha como eu já achei rápido. Eu falhei, entre aspas, eu não coloquei o asterisco, uma setinha, mas olha como eu achei rápido, porque estava aqui, ó. Nos últimos 25 anos, a média, não sei o que, do fundo é de 7,8%, mas os clientes performam menos que esse 7,8% e o mercado performa 9,9%. Olha a exclamação. Então, tudo isso daqui se repete. Deixa eu voltar para o trabalho de capa. O trabalho de capa é uma grande referência. Olha aqui, 2 asteriscos, eu sei que é importante. Olha aqui, talvez eu não tenha usado eu não tenha usado 3 asteriscos em nada aqui. Outros 2 asteriscos, outros 2 asteriscos, 3 asteriscos. Olha como ele é raro. Olha como ele é raro. Só na página 210 vem 3 asteriscos. E é um único. Em um dos meus livros preferidos, talvez um dos maiores livros de investimento da história da humanidade, tem 3 asteriscos. Porque ele precisa ser raro. É só na página 210. E eu fico feliz só de saber que eu vou voltar na 210, porque se tem 3 asteriscos é porque tem alguma coisa muito boa aqui. E aqui, ó, quando eu pego a frase do Benjamin Graham, eu coloco grande frase. É quando a gente fala aqui sobre o investidor agressivo. Então, esse trabalho de capa, inclusive eu marquei o nome, ó, do Jeremy Siegel, que virou o próximo livro que eu comprei. Então também um livro vai me indicando o outro. Então esse trabalho de capa, ele vai garantindo que o seu livro se torna uma ferramenta de trabalho. Os rodapés são a sua conversa com você mesmo e com o autor. Não tem tanto espaço para rodapé aqui, mas aqui tem. O rodapé é a sua conversa com você mesmo, em primeiro lugar, e com o autor. Então é dessa maneira que você transforma um livro em uma ferramenta de estudo. Vocês me perguntam muito sobre isso. São as 5 ferramentas: o uso de marca-texto, os asteriscos, as exclamações, o trabalho de capa e o trabalho de rodapé. Eu espero que vocês tenham aprendido, eu espero que vocês apliquem a partir de agora. E aí vocês vão me perguntar, e como é que eu escolho quais são os temas que eu abordo ou que eu vou abordar? Como é que eu escolho eu sair de comunicação e ir para investimentos, por exemplo? E eu uso um modelinho aqui de 5 passos, que constituem 5 círculos, né? Que eles orbitam todos a questão da vocação. Qual é a minha vocação? Qual é a minha inclinação natural? E eu estou sempre muito preocupado em aliar zona de interesse com inclinação natural, porque por mais que eu entenda, por mais que eu goste de confeitaria, por exemplo, não entendo nada de confeitaria, só um exemplo. Por mais que eu goste e me interesse por confeitaria, isso só pode ser um hobby para mim. Porque isso não dialoga com a minha inclinação natural. Se é um hobby, ocupa uma parte pequena do meu dia. Eu posso jogar? Muita gente me vê criticando jogadores de videogame e acham que eu sou inimigo dos videogames, né? Não tem problema nenhum você jogar videogame. O problema é você tornar o videogame o centro da sua vida quando você não é um jogador de videogame profissional. Você pode jogar videogame meia horinha por dia, 40 minutinhos por dia, 2 horinhas por dia. Eu já acho até demais isso. Mas enfim, por mais que eu me interesse por vários assuntos, eu não posso tornar isso o centro da minha vida, porque não está dialogando com a minha vocação. Ih, cara, isso é uma vida muito séria, as pessoas não... Você deveria se divertir mais, você deveria... Eu concordo, mas eu acredito que eu recebi essa vida e essas pessoas e a minha família para trabalhar, servir, ser útil. Eu não quero pegar tudo aquilo que me foi dado e simplesmente passar o resto da minha vida adulta jogando videogame, fumando maconha, me divertindo e dando uma banda e viajando o mundo. Então, como é que eu escolho quais são os temas que eu vou trabalhar? O primeiro ponto é buscar temas que contribuam com o centro da minha vocação. Quais são os temas que me tornarão um comunicador e um professor melhor? Comunicador e professor para os meus alunos e comunicador e professor para minha mulher, para os meus filhos. Eu também sou professor dos meus filhos. Eu também sou professor da minha mulher. E sou aluno da minha mulher em muitos pontos.
E serei aluno, se Deus quiser, dos meus filhos em tantos outros temas. Mas o primeiro tema é, eu me pergunto sempre, o que eu vou estudar que contribui com o centro da minha vocação? Para me tornar um comunicador e um professor melhor, para vocês, inclusive. Esse curso só saiu porque eu continuo evoluindo um método, por exemplo. Há pouco tempo atrás eu jamais seria capaz de ensinar isso. E eu nem sei se esse método está tão bom de ensino. Eu estou literalmente abrindo o coração e vendo se vocês aproveitam alguma coisa. Após me perguntar o que contribui com o centro da minha vocação, eu parto para o ponto 2, que é o que vai me ajudar a desenvolver minhas habilidades imediatas. O que são habilidades imediatas? Habilidades que me ajudam a me tornar um trabalhador melhor, um pai de família melhor, um contratante melhor, um empregado melhor, aquilo que eu ocupo socialmente. Então, por exemplo, eu posso comprar um livro que me torne um vendedor melhor, porque agora eu trabalho com vendas. Ou se eu sou um TI, um livro que melhora a minha habilidade técnica. Ou se eu sou um professor, um livro que me torne um professor melhor. Eu coloco, essa é uma característica da minha personalidade, eu coloco diversão muito no final da fila, assim. Eu me divirto bastante, eu me divirto ao longo do processo, eu me divirto à medida que a empresa cresce, eu me divirto ao saber que as minhas contas estão pagas e que eu não preciso me preocupar com o financeiro, são grandes diversões, acredite. Mas eu tenho como característica colocar as prioridades e o trabalho em primeiro lugar, porque é a maneira com que eu me sinto mais tranquilo e no controle, apesar de saber que nós nunca temos controle. Então, o próximo ponto é, o que eu posso estudar ou ler que contribua com as minhas habilidades imediatas? O que são habilidades imediatas? O que são as imediatas? Habilidades que eu preciso aprender para me tornar alguém melhor agora, tecnicamente falando. E as imediatas, que contribuirão para o meu planejamento de longo prazo. Inglês, por exemplo. Inglês deveria ser sua zona de estudo até você ser capaz de consumir conteúdo em inglês sem legenda. Eu poderia até falar mais sobre idiomas, por exemplo, mas é que eu não consegui encaixar um quadro aqui. As pessoas confundem muito. Ah, eu falo, mas tenho sotaque ainda. Cara, todo mundo tem sotaque. Todo mundo transita bem falando isso. O seu objetivo não tem que ser ter sotaque, não ter sotaque, falar 1000 palavras, falar como um americano em Nova York. O inglês ele tem 2 grandes funções na sua vida. Primeiro, destravar diversos livros, filmes, documentários e cursos que só existem em inglês. Você precisa ser capaz de ler e consumir conteúdo em inglês em vídeo e em texto e entender isso. E o segundo, te trazer vantagem competitiva profissional. Você não precisa falar com um americano, você não precisa saber todos os vocabulários. Se você for para os Estados Unidos, conseguir sair do aeroporto, pedir comida, ir ao banheiro, pagar o hotel, conversar com o taxista, trocar algumas palavras na rua, ótimo. É isso que um americano vai fazer se ele sair dos Estados Unidos e for para o Brasil, por exemplo, ou para a França. Não sei em que momento a gente teve essa obsessão por falar sem sotaque, por falar como um americano. Inglês é ferramenta. Inglês é ferramenta para você aprender mais e para você se diferenciar profissionalmente. Então essa é uma típica habilidade imediata, que você pode passar 20 anos da sua vida estudando. E você continua estudando, e você reserva um tempo da sua vida para continuar estudando. E esse é um exemplo típico do... Eu não consigo encontrar um motivo para eu estar jogando 3 horas ou 4 horas de videogame todos os dias e não estar estudando 15 minutos de inglês. É basicamente assim que minha cabeça funciona. Depois de pensar sobre isso, eu penso, o que eu posso estudar para desenvolver as minhas habilidades complementares? O que são habilidades complementares? Habilidades que não são imediatas e imediatas. Habilidades que complementam alguns conhecimentos que eu possuo. Por exemplo, copywriting. Eu vou aprender um pouco sobre fotografia, porque eu sei que as fotos, as imagens compõem um texto, como redator. A fotografia que eu estudei acabou me auxiliando a fazer páginas de vendas melhores, que acabou me auxiliando na hora que eu selecionei os meus arquétipos. As pessoas falam, nossa, Ícaro, você selecionou umas fotos bem bonitas para transformar em arquétipo, graças ao conhecimento fotográfico. É o que fez o Steve Jobs, por exemplo, estudar tipografia. Habilidades complementares, elas não parecem muito conectadas com a sua realidade, mas elas acabam te ajudando muito. É o que fez o Warren Buffett estudar oratória, por exemplo. Então, são habilidades que não parecem tão conectadas, mas estão conectadas sim. E por fim, essa camada que ela reveste, né, essas 5 habilidades, que é o que eu chamei de social, moral e espírito. São assuntos que você vai estudar a vida toda, eles não têm ordem e você vai continuar estudando.
que são assuntos que te tornam um ser humano melhor socialmente, são assuntos que te tornam espiritualmente melhor. Você vai ter que estudar religião a vida inteira. Se você é um ser humano adulto preocupado com a sua alma, não adianta, você vai ter que estudar isso. Mesmo que você seja ateu, você vai ter que estudar isso. O tipo de coisa que a gente não consegue fugir, a não ser que você queira viver como animal. E moral, você tem que estudar isso, você tem que evoluir, você tem que se tornar adulto, você tem que entender o que é certo e o que é errado, você tem que sofisticar seu pensamento. Eu não tô te vendendo uma vida divertida, mas é o que funciona, o que me trouxe até aqui. Basicamente assim que eu seleciono quais são os temas que eu vou acabar estudando e quando eu decido abandonar um tema, quando eu me sinto satisfeito com ele. Eu passei os últimos anos, em 2008 eu comecei a estudar sobre investimentos. Em 2021 eu não li nenhum livro sobre investimentos. Foi a primeira vez na vida, desde 2008, que eu não li nenhum livro sobre investimentos. Por quê? Porque eu me considero hoje, modéstia à parte, dentro das minhas limitações todas, eu me considero satisfeito nesse assunto. Agora eu quero estudar outros. E é basicamente assim que eu decido a minha ordem de estudos.